Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos e bem-vindas ao IBRAcast, o podcast do IBRAC. Em mais um episódio da série com os ilustres conselheiros do CAD, temos hoje o privilégio de ter conosco a conselheira do CAD, doutora Lenisa Rodrigues Prado, conselheira desde outubro de 2019. Doutora Lenisa, que é graduada em Direito pela UniCeub, pós-graduada em Direito Público e mestre em Direito Constitucional pelo IDP, professora da mesma instituição, doutoranda em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais. Na pauta de hoje, com a conselheira Lenisa, está o tema da interface entre o CAD e outros órgãos públicos. E para a condução desse episódio de hoje, vamos contar com a participação de dois especialistas já bastante conhecidos aqui do público do IBRAcast. São eles: Ricardo Botelho, diretor do Comitê de Regulação do IBRAC e sócio do escritório Marchini Botelho Caselta Advogados, e Guilherme Ribas, diretor do Comitê de Compliance e Investigações do IBRAC, comentarista oficial do quadro Plenária Comentada e meu querido sócio aqui do Tosini Freire Advogados. Conselheira Lenisa, Ricardo, Guilherme, é um enorme prazer tê-los conosco. Olá, conselheira, Guilherme, Vivian, um prazer conversar com vocês hoje. É um prazer aqui estar com todos também, especialmente com a conselheira Lenisa. Eu agradeço imensamente pelo convite, sou fã do IBRAcast, é uma iniciativa válida, muito atualizada, né, porque vocês comentam tudo em tempo real, quase, eu acho isso muito bacana, e a qualidade das discussões que vocês têm travado aqui no IBRAcast é realmente diferenciada. Agradeço muito pelo convite, e estou aqui para conversarmos. E deixo já registrado aqui que as minhas opiniões e manifestações que irei registrar aqui no IBRAcast não representam a opinião do tribunal ou do órgão que integra. São opiniões pessoais e manifestações pessoais minhas. Excelente, conselheira. Acho que a gente pode começar com um perfil da conselheira. Com certeza, a maioria dos ouvintes já conhece a senhora, mas para aqueles que ainda não tiveram o prazer de interagir com a senhora, se você pudesse nos contar um pouco da sua trajetória até entrar no CAD e como tem sido a sua experiência dessa transição, né? Desde 19, quando a senhora passou a ter o mandato, e hoje, essa exposição à vida pública também. Eu sempre, desde que me entendo por gente advogada, eu sempre atuei no direito público. A minha carreira profissional teve início no escritório da família, e minha mãe e meu pai, eles atuavam como advogados num setor regulado, que é a área de transportes intermunicipais, interestaduais, sempre atuaram perante a NTT, o Ministério da Infraestrutura e tal, e foi ali que começou o meu contato mais próximo com a atuação no ramo do direito. Depois, eu fui me especializando, já desde então, na área do direito sancionatório, né, que eu acho que é um direito que daqui para frente vai ganhar cada vez mais relevância, já tem uma relevância altíssima, mas daqui para frente eu acho que vai se tornar mais popular e, quem sabe, um dia vir uma cadeira de estudos nas academias, né, nas faculdades. Fui assessora da Procuradoria-Geral do DENIT, também muito vinculada à área regulatória, fui assessora de ministro do STJ, fui conselheira do CARF. CARF é o Tribunal Administrativo que julga demandas tributárias,
Então, esse viés do direito sancionatório sempre teve muito presente na minha vida, e aí eu digo minha vida como um todo, profissional, acadêmica, e as discussões aqui em casa também se dão muito no ramo do direito sancionatório. Então, hoje, estar atuando no CAD, eu percebo que o órgão ele tem essa reputação e é um órgão tão acima da curva de quase não, digo que o CAD é realmente hoje a estrela da administração pública federal. É um órgão em que os agentes e os advogados que aqui atuam têm uma competência acima da curva, acima da média, todos muito técnicos, todos muito preocupados com o sentido que está se dando na área da matéria concorrencial. E o CAD, a reputação do CAD, ela vem nessa trilha, né, de um profissionalismo exacerbado, tanto daqueles que integram o órgão, quanto daqueles que aqui atuam. E eu acho que a gente não pode perder isso. Nós não podemos permitir que o CAD tenha uma guinada negativa. Então, a minha preocupação não é com o CAD apenas o de hoje, é o CAD do futuro. Não me interessa hoje ter 4, 5 estrelas perante outras administrações internacionais se a gente não fizer esforços para manter essa qualidade de serviço. Então, quando eu digo que, para mim, o último fator de importância é o montante que se arrecada ao FDD, eu não estou sendo uma pessoa que impõe a minha vontade pelo terrorismo, não é isso. Eu acho que o nível de arrecadação, ele está intrinsecamente relacionado com a nossa capacidade de exercer uma boa advocacia da concorrência e garantir que as infrações não sejam cometidas. Acho que é essa a finalidade precípua do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, e não pode ser arrecadatório. Quando a gente percebe que uma determinada instituição tem um viés arrecadatório, percebemos também que a sua reputação e a sua qualidade cai vertiginosamente. Digo isso porque quando a gente analisa a história do sistema tributário brasileiro, né, com as suas falhas e os seus benefícios, nós percebemos que do momento em que se torna um órgão arrecadatório, há insatisfação por todos os lados. E isso nós não podemos deixar acontecer aqui no CAD. Não quero dizer que a arrecadação não seja importante, mas deve ser o último quesito de relevância para qualquer um que atua aqui dentro. Não podemos medir a importância do órgão pelo montante que se arrecada. Então, eu acho que hoje se eu posso fazer alguma coisa pelo meu país, é atuar de forma mais correta e com muita responsabilidade hoje, para garantir que preservemos a reputação do CAD. Então, eu peço até desculpa para aqueles que me ouvem, porque aqui no início da nossa conversa eu brinquei um pouco. Eu estou aqui para exercer um papel que é bastante humilde. Eu não estou aqui para agradar ninguém, nem ganhar amizade. Eu digo que eu não sou um pote de Nutella ou um engradado de cerveja. Então, estou aqui para fazer o meu trabalho da melhor forma, com responsabilidade, e estou sempre aberta a críticas e sugestões. Então, até deixo aqui registrado a abertura para que todos que tenham críticas, sugestões, as minhas manifestações, por favor, encaminhem ao gabinete, o e-mail ele está na página do CAD, porque eu acho que é assim que nós apresentaremos um trabalho suficiente para os administrados e para a administração pública. Então, obrigada, né, mais uma vez por essa abertura aqui, por essa possibilidade de conversar com vocês sobre algumas posições, que já registro, algumas são polêmicas, mas todas têm fundamento. Então, puderem me ouvir, eu fico muito feliz. Obrigado, conselheira Denisa, pela apresentação. Eu gosto muito de ouvir de alguém no poder público, em especial no CAD, dizer que a função principal de um órgão
decisório não é a arrecadação, isso é muito importante. Acho que a lisura do processo é o principal legado, né, que um conselheiro do CAD pode deixar, e não a preocupação com a arrecadação. Então, eu realmente aprecio ter uma declaração pública de um agente num órgão, numa posição importante, num órgão importante, feita dessa maneira. Passando aqui para as nossas perguntas e para o tema de hoje, nos últimos anos, temos visto o CAD muito ativo na assinatura de acordos com ministérios públicos, agências reguladoras e outros órgãos públicos. Só em âmbito federal, contamos 69 diferentes acordos de cooperação ou convênios com essas entidades. Gostaríamos de entender, na sua experiência, como tem sido o recurso do CAD a esses acordos, e em que medida eles têm auxiliado o CAD a exercer suas competências. Desse universo de 69 acordos que vocês mencionam, a proporção sobre os quais eu tenho alguma crítica é ínfima. Eu acho que os acordos têm sido utilizados de forma positiva. A gente percebe que a finalidade ampla desses acordos é facilitar o diálogo entre instituições, permitindo com que todos tenham conhecimento da esfera de competência de cada órgão. Esses acordos, eles promovem o ajuste que, às vezes, o ruído de comunicação entre órgãos acaba acarretando, né, que é natural. Você tem órgãos que têm formas de tratar determinado assunto de maneiras diferentes, então cria-se um ponto comum, cria-se um campo comum onde há uma facilidade de interlocução e de atuação. Eu percebo muito, por exemplo, que os acordos firmados com o Ministério Público, eles promovem, eles imprimem uma celeridade esperada nas investigações. Então, não é algo que é firmado para prejuízo do investigado, muito antes pelo contrário. Porque quando você tem o Ministério Público e o CAD investigando uma determinada conduta, há ainda mais um cuidado com o direito de defesa daqueles que estão sendo investigados. O Ministério Público é um poder que já há muito tem um cuidado exacerbado com a preservação dos direitos constitucionais dos investigados, e acho que esses acordos promovem esse intercâmbio de cuidados e que eu acho que beneficia a todos. Quando a gente trata de convênios com outras agências regulatórias, a maior parte deles tem a finalidade de delimitar o campo de atuação de cada órgão para evitar uma usurpação de competência por qualquer um dessas partes. A gente percebe que tem alguns assuntos no direito concorrencial que são, até mesmo pela sua natureza, pelo seu objeto principal, de difícil definição de quem é competente para analisar em última instância. Então, vamos dizer que a gente tem uma sobreposição natural de competências, por exemplo, entre o CAD e o Bacen. Isso é histórico, isso a gente sabe que tem uma certa zona cinzenta, mas o interessante é que nem o CAD, nem o Bacen abrem mão das suas competências, e aí, quando há essa sobreposição, o que se tem é uma tentativa da atuação harmônica entre esses dois órgãos. Agora, o que não pode e o que não posso aceitar, pelo menos eu, pessoalmente, é quando um desses acordos sai da própria definição do que é um acordo e passa a se tornar um instrumento de ingerência em que há delegação das competências do CAD para outra agência, ou vice-versa. Aí eu acho que esses acordos não podem ser sequer considerados, porque deles não se espera nenhum resultado jurídico legítimo. Então, as minhas críticas que faço se o CAD firma acordos em que o objeto e a sua extensão sejam legítimos, isso é benéfico. Agora, se há a utilização de um acordo para uma tentativa de
suprimir ou derrogar uma competência, eu acho que ele já não é sequer legítimo. Então, essas são as minhas críticas. Mas eu acho que, no geral, assim, pensando no universo de acordos já firmados, eu acho que esse instrumento tem sido, sim, utilizado de forma correta, de forma eficiente. Eu acho que a gente só tem que sempre manter atenta à luz da transparência nesses atos, para que, caso um deles tenha algum problema, algum defeito, a gente possa corrigi-los em tempo hábil, sem criar nenhum atrito com outras agências ou até mesmo com os próprios administrados. Conselheira, um ponto que com alguma frequência é objeto de críticas no meio concorrencial é a questão da eventual insuficiência ou até mesmo ausência de registro nos autos das interações mantidas entre o CAD e outros órgãos públicos, seja em investigações de conduta, seja em atos de concentração. Na visão da conselheira, não seria oportuno que o CAD se propusesse a desenvolver algum protocolo a respeito de como documentar as interações entre o CAD e outros órgãos para dar maior transparência e oportunidade ao contraditório aos administrados? Ou até agora eu não entendo por que essas interações não são documentadas. Porque hoje não há mais justificativa razoável para não documentá-las. Primeiro que a gente tem hoje uma legislação muito feroz em defesa do direito de transparência. Segundo, que não há justificativa prática ou econômica razoável para não registrar essas interlocuções, porque hoje toda a documentação é eletrônica, o SEI é o sistema onde estão os processos do CAD de quase toda a administração pública federal, é um sistema que já está em um perfeito andamento, já não temos aqueles bugs que existiam há tempos em que se perdiam o processo, hoje em dia já não há. O SEI é um processo que permite o diálogo registrado entre os órgãos. Então, eu questiono por que o próprio SEI, que é um instrumento próprio para isso, para se gerar processos ou até mesmo atas de reunião, em que tenha transparência, porque é de fácil visualização por toda a administração pública e pelos administrados, não é melhor utilizado. E digo isso até utilizando o meu gabinete como exemplo. Todas as nossas reuniões, audiências, eventos, lá geramos atas de reunião, com data, participantes, tudo é registrado. Então, assim, não entendo por que até hoje o CAD não faz esse tipo de registro e torna-o público. Realmente, isso é uma crítica também que eu tenho. Eu acho que a gente tem... É a história, né? Eu acho que quando você dialoga com outra agência e daquele diálogo não sai o registro, mudam as pessoas que compõem, integram esses órgãos e daqui a pouco é uma memória que se perde. Então, isso não é eficiente, nem tampouco desejável, porque às vezes a gente tem discussões que são extremamente técnicas, de uma importância única, e que não vão se repetir porque as pessoas não lembram. Então, há sempre um retrocesso, né? Eu acho que, para mim, não tem nenhuma justificativa a isso. Aliás, ao contrário, aqui eu parabenizo com muita ênfase, por exemplo, a própria ANTAC, porque quando a gente lê os processos internos da ANTAC, a maior parte das discussões são reproduzidas em atas que integram processos que têm acesso ao público. Então, a gente sabe quais foram os pontos discutidos, o que foi decidido, se havia alguma outra interpretação que deve ser considerada, nós sabemos, mas o CAD não tem esse cuidado, não entendo por quê. Vou pegar o gancho, conselheira, já que você mencionou da ANTAC, do memorando de entendimentos, né, na área de cobrança de taxa portuária, assinado pelo CAD e pela ANTAC, que nos parece que a senhora tem uma posição bastante crítica em relação a isso, e a senhora abriu aqui também fazendo esses elogios em relação aos acordos e aos memorandos de entendimentos com as outras agências.
mas em relação a esse em específico, com a ANTAC, a gente queria escutar o que pode ser melhorado a partir disso, quais as lições que tiramos e como seguir a partir de um documento já firmado. Em relação ao memorando que foi firmado com a ANTAC, primeiro que eu acho que adotaram um instrumento que não era o próprio para a determinação ou para a sinalização que contém aquele documento. O memorando de entendimentos, ele é 99% das vezes utilizado em uma etapa que precede acordos em que há transferência de recursos. Então, ele tem um objeto e um objetivo muito diferente daquele que foi entabulado neste em que eu fiz algumas considerações. Primeiro. Segundo, que a matéria que foi tratada nesse memorando de entendimentos, a meu ver, ela deveria necessariamente ter sido aprovada pelo Tribunal do CAD, porque ela aborda questões próprias de julgamento. Ela faz uma definição de como o Tribunal do CAD irá julgar as questões relativas à famigerada taxa chamada de SSE ou THC2. O sentido que se deu para esse memorando é muito similar a como eu voto em questões sobre esse assunto. Só que eu sou vencida. Então, um posicionamento vencido não pode ser espelhado em um acordo firmado com outras agências. Porque se o tribunal, em sua maioria, não concorda com aquela determinação, ele não pode ser objeto de acordo com outras agências. Aqui, na minha opinião, uma evidente tentativa de condicionar um julgamento que não representa o entendimento da maioria do tribunal, ou 2, uma tentativa de delegar competência do CAD para outro órgão regulador, sem que exista lei que assim permita. E aí, um dos meus pontos pode até ter sido um equívoco na redação do texto, mas isso não mitiga o problema que foi desse texto não ter sido discutido e aprovado pela maioria dos conselheiros do Tribunal do CAD. E falo isso com muita segurança, porque o colegiado da ANTAC aprovou o texto do memorando, foi aprovado pelo colegiado da ANTAC, ou seja, lá houve um cuidado de se ter a aprovação do tribunal. Aqui não foi o que aconteceu. Então, esse memorando já está sendo utilizado como fundamento para interjeições perante o Poder Judiciário, em que partes interessadas, obviamente, levam ao conhecimento dos juízes a existência de um memorando que sinaliza uma determinada conclusão e pedem para que o apelo que já está, para que os processos que já tramitam perante o Poder Judiciário seja julgado daquela forma. Olha, isso causa uma insegurança jurídica absurda. E isso é o que eu acho que realmente deveríamos repreender. E aí eu também não entendo, e aqui é outra ponderação minha, muito minha, qual seria o problema de se retomar a elaboração, a redação desse memorando, trazê-la para próxima à realidade daquilo que se discute no tribunal, validar perante os seus entes, validar perante o colegiado da ANTAC e fazer uma coisa absolutamente descorreta. Não entendo por que há uma certa relutância em resolver um problema que é prático, que é um problema fácil de se resolver. Qual é o problema? Qual prejuízo isso causa? Se é um acordo que tem como objetivo trazer transparência para a atuação da ANTAC e do CAD, qual é o problema em fazer essa correção o quanto antes? Por que estamos esperando o pronunciamento de órgãos que são absolutamente indiferentes à matéria? Não entendo. Realmente não entendo. E por isso continuo a fazer o meu posicionamento e continuo
brigando para que isso se resolva o quanto antes, porque cada dia que esse memorando se mantém no plano da eficácia, ele pode causar insegurança jurídica, porque decisões poderão vir a ser tomadas com base em um documento que não representa a posição institucional do CAD. Conselheira, nesse mesmo sentido de pensar em continuidade de melhorias, a atuação do CAD, melhor interlocução com os órgãos, aproveitando os acordos já firmados e considerando estar em desenvolvimento na agenda do CAD e os estudos setoriais em parceria com a CDE sobre os mercados de aviação civil e portos, como se tem visto na prática a implementação desses acordos? Há outros setores regulados no radar? Qual que é a sua visão sobre os próximos passos na agenda institucional do CAD com relação a esse assunto? Eu não posso falar sobre a agenda institucional do CAD, porque hoje, para a elaboração dela, eu não participo. Mas, analisando o mercado como um todo e analisando demandas que são recorrentes e percebemos uma certa urgência nelas, eu acho que os próximos acordos e as próximas relações a serem estreitadas, eu acho que, por exemplo, será com a própria Agência Nacional de Proteção de Dados, porque o CAD tem se deparado com algumas situações que percebemos que há uma sobreposição de competências, né? Até mesmo porque a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vem com o propósito hercúleo de dar conta de um assunto que ainda é gigantesco, que não temos ainda como medir a extensão dos efeitos dessa proteção da lei em si. E percebemos que hoje no CAD, assuntos que são urgentes e que têm vindo com mais frequência é o próprio mercado que utiliza dados como insumo ou que tenha repercussão na esfera do mundo digital. Né? Eu não sei hoje, por exemplo, o quanto a criação do metaverso pelo Facebook vai mudar alguma coisa em relação aos problemas que nós já temos em relação ao Facebook. Se isso vai mitigar, se vai piorar, ainda não é possível saber. Como também não é possível saber o quanto das nossas informações que hoje já estão aí na rede, já se encontram disponibilizadas também, podem vir a ser insumos de uma nova mercadologia, né? A gente já sabe que empresas utilizam dados das pessoas como insumo para vender serviços ou até mesmo produtos. Mas será que existe uma outra forma de utilização desses dados que ainda não percebemos? Então, eu acho que a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela tem, no futuro próximo dela, tarefas hercúleas, muito difíceis, e que, naturalmente, deverão dialogar com o CAD, até para sabermos qual que é a extensão de ingerência de uma e de outra autarquia. Agora, em relação a portos, igual você falou, a questão de portos, infraestrutura, aviação civil, eu acho que, de uma forma mais corriqueira, esse diálogo é muito bem feito. Não há uma sobreposição, nem tampouco uma usurpação de competência frequente. Eu acho que há um diálogo bacana. Eu acho, por exemplo, que a Agência Nacional de Petróleo, nós temos uma relação bacana. Lógico que todos esses diálogos podem ser melhorados, né, fortalecidos. Mas eu acho que isso é muito também do desenvolvimento do próprio órgão, né, de permitir essa permeabilidade com outras agências. Né. Conselheira, os ouvintes do IBRAcast puderam perceber, a partir da nossa conversa aqui, o valor, então, da interlocução e colaboração entre órgãos e instituições com expertises diferentes e complementares. Considerando a sua rica experiência também em outras áreas do direito, como tributário, por exemplo, como que a senhora compararia o que tem visto da atuação do CAD nesse âmbito, ou seja, em termos de diálogo e intercooperação institucional, com a prática em outros órgãos, outras instituições nessa frente? E ainda que seja positiva a prática do CAD, o que mais que poderia ser melhorado e que ainda não tenhamos tratado aqui nessa conversa?
engraçado. Eu não sei se é em razão dessa questão do distanciamento social, agora da rotina do home office, né, do homework e tal, mas eu não tenho muito conhecimento de quais os diálogos estão sendo tratados agora pela presidência do CAD. Assim, o que eu percebo precisamos, sim, urgentemente melhorar a transparência. Então, dias atrás, a gente estava conversando sobre essa questão do advocacy mesmo, né? É um papel tão importante do CAD, mas não é fácil a gente perceber em que projetos de lei o CAD tem se manifestado, tem sido ouvido, quais são as propostas legislativas que partiram ou que são acompanhadas pelo CAD. E eu acho que hoje em dia isso é tão fácil, né? Bastaria, assim, boa vontade da nossa presidência em torná-las transparentes, porque basta a gente fazer uma aba de acompanhamento e proposições legislativas no próprio site do CAD que a gente perceberia o que está no radar, né, da instituição. Também acho que a questão do diálogo, ela sempre depende da boa vontade dos dois lados, né? O que eu percebo é que a maior parte das agências que travam essa postura mais próxima do CAD, elas têm uma boa vontade gigantesca. Às vezes falhamos aqui, mas aí eu até faço uma meia-culpa minha, porque o nosso cuidado com a questão do sigilo do sigilo das informações, às vezes inviabiliza esse diálogo mais próximo e às vezes até mais recorrente, né? E isso por que faço a meia-culpa? Porque às vezes realmente eu deixo de dialogar com outras agências porque algumas informações são sigilosas, né? Então o resultado da obtenção daquelas informações pode levar ao conhecimento de dados que são sigilosos, então eu tenho muito cuidado e isso às vezes me limita nesse diálogo. Mas eu acho que nós temos sim que pensar nessa questão da transparência, num diálogo mais recorrente e mais eficiente, porque também não adianta alguns integrantes do CAD dialogarem com outras agências se não há registro, se não há conhecimento do colegiado como um todo, se torna uma conversa que com o tempo ela se esvai e ninguém tem memória para recuperá-la. Então, eu acho que são medidas mais procedimentais, mas que podem fortalecer a interlocução com as outras agências. Entendi. Acho que se a gente pudesse, então, resumir as sugestões que a conselheira trouxe aqui em relação a procedimentalizar esses acordos e esses memorandos, eu tinha entendido que, o maior envolvimento e engajamento da colegialidade, né, e uma maior transparência, ainda que seja restrita à instituição. É um pouco isso, né? Eu acho que faz sentido, porque a gente também não tem essa visibilidade de como isso ocorre, como todos estão conjuntamente voltados e engajados de uma forma mais democrática dentro do Conselho. Sim. Super interessante, conselheira, acho que foi super rica a nossa conversa, infelizmente o nosso IBRACast está chegando ao fim, e eu vou agora para a parte mais esperada do programa, que é o nosso Momento Kinder Ovo. A pergunta é o seguinte: se você pudesse marcar um café com qualquer pessoa no mundo, quem seria e por quê? Tem sempre as respostas mais óbvias, né? Einstein, Jesus e tal, né? Essa pergunta é bem difícil mesmo, sabe? Se eu pudesse recuperar o diálogo com alguém, deixa eu pensar. Realmente, não tenho nem ideia, mas, não, se bem que até posso ter uma ideia. Eu acho que se eu pudesse conversar, dialogar, aí é uma questão muito pessoal minha, não tem nada a ver com o âmbito profissional, nem nada. Cara, mas a Janis Joplin.
ela devia ter história para contar. Ela veio para o Rio de Janeiro, ela conheceu os personagens mais icônicos da época. Nossa, essa devia dar um bom papo de boteco, viu? Aí era bom demais. Ótimo. E a gente sabe que você tem um pé em Minas, né? Então, se você puder falar qual é o seu queijo favorito? A canastra, né? Não tem jeito. Aqui, olha, é difícil você falar de queijo favorito em Minas, porque todos são bons. Mas tudo que tem queijo canastra é melhor ainda. E, gente, a gente tem... Aqui, BH não tem mar, tem bar, né? Então, comer comida de boteco em Minas Gerais é uma experiência que Belo Horizonte todo mundo tinha que ter. Eu convido todo mundo. É super democrático, você pode ir de chinelo a salto alto, na beira da rua, dentro do restaurante, você sempre vai comer bem, beber bem e ser muito bem acolhido. E, aliás, o que é mais legal, não sei se vocês viram, mas tem uma pesquisa que apurou que o sotaque mais bacana para aqueles que estão solteiros e estão aí na pista para socializar é o mineiro. Então, venham, vocês vão gostar. BH é para todo mundo. Excelente, conselheira. Queria agradecer o nosso bate-papo aqui. Obrigada pelas suas opiniões. E com isso eu passo para o Guilherme e para o Ricardo para fazerem o encerramento. A gente queria agradecer muito em nome do IBRAC. Foi realmente um bate-papo muito gostoso, questões importantes para a gente refletir como comunidade antitruste. E gostei muito das dicas gastronômicas e de turismo. A gente está aqui gravando numa sexta-feira, então já podemos pensar e praticar aqui durante o final de semana. Foi um prazer tê-la aqui conosco, conselheira. Digo mesmo, foi ótima conversa, temas interessantes e corroboro integralmente os comentários da conselheira Lenisa sobre a parte final, aí também como mineiro, só posso concordar. Foi um prazer, conselheira. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, foi uma honra conversar aqui com vocês. Espero que os próximos IBRAcasts a gente possa fazer presencial, numa mesa com bons vinhos e boa cerveja, porque aí o assunto rende mais e fica cada vez mais engraçado. Obrigada, viu? Obrigada a você também que nos ouve e continue acompanhando a nossa programação quinzenal, que sempre vem muita coisa boa por aí. O episódio Interface entre o CAD e outros órgãos públicos contou com a colaboração de Rodrigo Alves dos Santos na elaboração do roteiro, a quem também deixamos o nosso agradecimento. O IBRAcast é uma produção do IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, conduzida por Priscila Brolio Gonçalves, editora-chefe, e Vivian Fraga, roteirista principal, e produzida com o apoio técnico das equipes de comunicação de Tosini Freire e Brolio Gonçalves Advogados. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRAcast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRAcast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.